Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 24 de maio de 2022, 8 horas, 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar, sempre com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e também com a presença de Letícia Guimarães, que nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas nessa terça-feira. Terça-feira ainda geladinha aqui em Valinhos, interior de São Paulo. Agora faz 16 graus, mas está ensolarado o dia, né? Então, a sensação térmica já está bem melhor do que nos últimos dias, né? Então, conta pra gente como é que tá aí na tua região, manda para nós de onde você está falando, manda a sua cidade, seu estado, a gente quer te ouvir, tá certo? Os canais de comunicação estão abertos aqui pelo Facebook, também pelo Instagram, pelo YouTube, Instagram, Facebook do Notícias Agrícolas. Já a gente vai estar lá no nosso site também. Por enquanto estamos ali fazendo a reprise do Conexão Campo Cidade desta segunda-feira, que recebeu o Sr. Plínio Nastari, presidente da Datagro, né? Grande conhecedor do mercado de combustíveis, do mercado sucroenergético. E o Plínio ontem esteve, então, com este grande time do Conexão Campo Cidade para falar deste e de outros assuntos. Vale a pena depois você recuperar, se você não assistiu a edição de ontem, ela está disponível para você na íntegra, para você acompanhar, então, ali em detalhes, tá certo? O pessoal já está nos mandando aqui de onde estão falando, vão mandando pra gente, ó, tem gente até da minha terra, a Lúcia Nunes, São Bernardo do Campo, muito frio, mas com sol. São Bernardo do Campo é muito geladinho, é perto ali, né, do litoral, e tem lugares ali de São Bernardo do Campo que acabam sendo bastante frios. E adoro São Bernardo do Campo, é a cidade onde eu cresci, né? Onde fui criada, onde me formei como jornalista. Gosto demais de São Bernardo do Campo, senhoras e senhores. Bom, então já demos os recados iniciais, vamos começar aqui a nossa abertura de mercado, vamos direto para os preços, né? Para a nossa rodada de preços, como eu costumo dizer. A gente vai entender como é que estão abrindo os mercados nesta manhã de terça-feira. A Bolsa de Chicago, para a gente começar. Primeiro vencimento da soja, o mais negociado julho, 16 dólares e 90 centos, uma alta de 0,3%. Para o milho, baixa de 0,2%, 7 dólares e 84 centos por bushel. O trigo volta a subir nessa terça-feira, 1,2% de ganho para o seu primeiro vencimento voltar aos 12 dólares por bushel, vale agora 12 dólares e 4 cents. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos alta de 1% para o óleo de soja, que na sua primeira posição vale 81 cents mais 24 por libra-peso. No farelo de soja, nós temos 424 dólares e 90 cents por tonelada curta, uma alta de 0,6%, ok? Ótimo. Passamos para a Bolsa de Nova York, agora vamos dar uma olhadinha nas soft commodities. Café caindo um pouquinho, 0,2%, nada demais, para 2 dólares e 15, mais 25 por libra-peso. No açúcar, alta de 1% para 19 centos mais 98, depois da correção de ontem, volta a subir, né? Para o algodão, 1 dólar e 41 mais 12 por libra, uma perda de 1,14%. No petróleo, pequena alta para o WTI de 0,3% para 110 dólares e 58 centos por barril, enquanto no Brent, vamos ver como é que está a movimentação. No Brent, a alta é de 0,2% para 110 dólares e 97 centos por barril. Então, 110,58 para o WTI, 111 redondinho agora para o Brent, ok? O gás natural cai um pouquinho, 0,6% de baixa. O ouro, 0,5% de ganho, a prata 0,8% de alta, o cobre 1,2% de queda na manhã dessa terça-feira, tá? Bolsa de Dália, mercado futuro chinês, informações da Agrinvest Commodities e fechamento dos negócios já, né? Nós temos para o farelo de soja baixa, para o óleo de soja alta, para o milho baixa, para o suíno vivo uma alta de 0,7%, certo? E temos aqui algumas informações importantes da Agrinvest, principalmente sobre a liberação do milho brasileiro pela China. Atenção, hein? Isso é completamente importante, exclusivo aqui da Agrinvest. Vamos trazer essa informação. Resumo da Agrinvest também já trazendo a perspectiva do financeiro, tá? Bolsas em queda, alta de juros e menor crescimento global são as manchetes na Europa. Casos de Covid na capital chinesa continuam crescendo. Pequim deve ser
o novo epicentro ali dos lockdowns, né? Bolsas na China em queda, petróleo em alta, ouro também em alta. Rumores de conversas entre os Estados Unidos e a Bielorrússia podem destravar a logística do KCL e dos grãos na Ucrânia, né? A Bielorrússia é uma ponte importantíssima de saída de produtos, principalmente fertilizantes, não só os russos, né, até mesmo alguma coisa da Ucrânia, mas o próprio produto bielorrusso, né? A gente importa muito KCL da Bielorrússia e ela está ali, né, num contexto do KCL, num patamar importantíssimo. Então, essa notícia é realmente importante da gente continuar monitorando. Dólar estável no mercado internacional, taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos caindo, investidores apostando em recessão ainda, né? Óleo de palma em alta, vai puxar o óleo de soja, como já está puxando 1% na manhã dessa terça-feira. Indonésia no radar. Trigo lidera as altas na Matif, que é a Euronext, né, a principal bolsa lá da Europa, e na CBOT. Mais chuvas a partir dessa semana no meio oeste podem colocar um freio ao avanço do plantio. Nova onda de frio no sul do Brasil para início de junho. E ontem foram divulgados os novos números do plantio norte-americano. Já já a gente vai falar sobre eles também. Já já a gente vai detalhar, né, essas informações. Vamos trazer essa condição, ok? Vamos lá. Pessoal, duas informações importantes para a gente começar o nosso Bom Dia Agronegócio, também com dados da Agriinvest. Na Bolsa de Dália, o destaque é a queda do milho. A liberação das importações do Brasil acaba jogando o benchmark dos preços na China um pouco mais para baixo. Destaque também para a contínua alta dos futuros do óleo de palma na China e na Malásia. Novamente, a Indonésia e seu vai e vem de tarifas e barreira em jogo. O que a gente está falando sobre essas importações de milho brasileiro pela China? Me parece, segundo a apuração da Agriinvest, que o documento para fazer essa liberação foi assinado nesta segunda-feira, 23 de maio, tá? A China precisa mais do que nunca de outra alternativa para o milho. Em 2021, importou 8,2 milhões de toneladas da Ucrânia e 19,8 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Sem a China, sem a Ucrânia, melhor dizendo, né, a China vai precisar de outro parceiro com uma capacidade de pelo menos 10 milhões de toneladas para atender a demanda chinesa. Lembrando que a guerra entre Rússia e Ucrânia, nesta terça-feira, 24 de maio, completa 3 meses, tá? E estará conosco o professor da ISPM, o Leonardo Trevisan, para entendermos que momento é esse da geopolítica internacional diante de um conflito que já dura 90 dias. A gente precisa entender quais serão os próximos passos ou quais serão os próximos reflexos que a gente vai entender. E um desses reflexos é, ou talvez o principal e o mais preocupante, é sobre a questão da oferta de alimentos. Quando a gente traz a Ucrânia para esse contexto global na oferta de comida, a gente está falando de, número 1, as terras mais férteis do mundo, segundo nos relatou o Vladimir Brandalize na sua visita aqui à sede do Notícias Agrícolas. Quando o Vladimir chegou aqui, a gente foi questionar muito o Vladimir sobre isso, porque a família do Vladimir, da esposa do Vladimir, é ucraniana. Então o Vladimir já esteve na Ucrânia, visitou essas áreas agricultáveis. Ele falou: o que se vê na Ucrânia é fora do comum. Por isso, um interesse grande também quando a gente pensa num conflito por território, né? A partir do momento que você domina um país que tem as terras mais férteis do mundo, imagine só a potência que você se torna, né? Com o poderio que tem a Rússia e todo o sistema de governo diante daquilo que pensa Vladimir Putin. Então, perceba, a gente está trazendo informações que são reflexos de um conflito que dura já 90 dias ou só 90 dias para dar andamento a um processo como esse. Esse protocolo do milho, para a gente mandar milho para a China, tem tempo aqui no Brasil, né? A gente acompanha isso já faz anos. E se realmente foi assinado nessa segunda-feira, né? Segundo fontes ouvidas aí pela Agriinvest Commodities, se isso já foi efetivado, a gente tem aí a abertura de um mercado importantíssimo para o Brasil e para o milho brasileiro. Inclusive, já já a gente vai entender se esses rumores estão impactando para a abertura do mercado do milho na B3, mercado futuro brasileiro. Se isso realmente aconteceu, a gente vai ter um outro caminho, né, se desenhando naturalmente para esse mercado. Olha só, esse número pode ser até maior. Segundo as informações da Agriinvest, essa
capacidade que essa alternativa da China precisaria para cumprir as suas compras, a sua demanda, né? Hoje o milho brasileiro posto Ásia é mais barato em relação ao americano, em cerca de 30 a 40 dólares por tonelada custo e frete China, tá? Essa decisão é altista para prêmios e baixista para CBOT, naturalmente. O spread na B3 janeiro menos setembro deve ficar ainda mais positivo. A sazonalidade será pronunciada. O documento assinado pela China inclui também farelo de soja e amendoim. Aí, senhoras e senhores, é a competitividade do Brasil, mais uma vez, colocada né, a olhos vistos pelo agronegócio global e mostra que a gente precisa continuar num caminho muito certo e muito planejado, porque somos realmente muito demandados. Esta guerra, este conflito colocou uma responsabilidade nos ombros do Brasil ainda maior. E isso quer dizer mais oportunidade para o produtor brasileiro. Carlinha, isso quer dizer que os preços vão subir ad eterno? Negativo. Isso quer dizer que isso vai te manter sendo adequadamente remunerado, né? Nada sobe para sempre ou cai para toda a vida. Não dá para a gente escrever na pedra o preço de nada. O que a gente tem que entender é que somos demandados, continuamos a ser demandados quando o assunto é a produção de comida. E mais do que isso, já adianto, amanhã, 10 anos completa o Código Florestal Brasileiro. Por que eu tenho batido tanto nisso essa semana? Porque a lei ambiental do Brasil, que é a mais detalhada, a mais rigorosa, mas não a mais copiada ou a mais reproduzida, porque não há outro país que preserve como o Brasil, né? Por mais que digam o contrário, por mais que algumas notícias estejam fora de contexto e por mais que a gente precise alinhar muito ainda a nossa preservação ambiental, né? Tudo pode melhorar, tudo pode ser aprimorado. Essa lei é uma espécie de ameaça para a competitividade dos nossos concorrentes, porque somos sustentáveis, estamos inserindo no mercado de carbono de forma completamente competente e eficiente. Um decreto foi soltado na semana passada que traz essa confirmação. Então percebam, o seu planejamento inclui uma série de fatores e é tudo isso que a gente tenta unir aqui no Notícias Agrícolas, mais o João Batista Olive com toda a sua experiência no Tempo e Dinheiro para mostrar para você que você está num caminho muito certo. Você só precisa ter planejamento e olhar à frente para ir passando pelos obstáculos, que são volatilidade, clima, burocracia, incerteza sobre o crédito e assim vai. Você precisa cada vez mais trabalhar em equipe e olhar de forma mais ampla para o seu negócio, tá certo? Quem sou eu, né? Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Eu sou só a mensageira das notícias que estão pedindo mais milho, estão pedindo mais amendoim, estão pedindo mais farelo e vão pedindo, ok? Então, é assim que começamos a terça-feira, com boas notícias para o mercado brasileiro. Então, as informações naturalmente são essas, né? Para completar esse comentário sobre o milho chinês vai para exportação e tudo mais. Para os consumidores de milho no Brasil, o indicador a ser acompanhado é a margem da arbitragem entre o milho importado custo e frete China, mais a tarifa de 10% em relação ao preço do milho no mercado interno. Hoje essa margem é negativa, o que acaba colocando um freio no tamanho das importações. Outro ponto importante é a diferença do preço entre o milho brasileiro e o sorgo americano para os chineses, ainda nos diz Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. A China comprou na temporada passada mais de 7 milhões de toneladas de sorgo dos Estados Unidos, a preços que chegaram a 1,2 vezes o preço do milho, tá? Apesar do sorgo mais caro do que o milho, vale a pena em função do diferencial da tarifa de importação. O sorgo tem 2%, e se for para semente é zero, tarifa zero, ok? Então, tudo isso está nessa situação. A demanda internacional pelo milho brasileiro, ela está cada vez mais forte. Sem a Ucrânia, alguns países da África, né, que comprariam milho também na Ucrânia, vêm se abastecer no Brasil. Alguns países da Europa e também da América Central
vão olhar para o milho brasileiro. Nas últimas entrevistas que nós fizemos aqui no Notícias Agrícolas com especialistas do mercado do milho, analistas, consultores, eles falavam muito sobre isso. A demanda para nossa exportação é muito forte, então tenham atenção. E este é outro ponto de alerta aqui do Eduardo Vanin. Olha só, o milho americano está caro. A África do Sul terá quebra de safra e a Ucrânia continua ofertando a conta-gotas pela Romênia e pela Turquia. Os prêmios do milho em Santos já subiram 25 centavos por bushel desde as mínimas das últimas 2 semanas, ou melhor, nas últimas 2 semanas. Então, temos total consciência de que somos mais demandados por milho, né? Nas contas do USDA, no último relatório mensal de oferta e demanda, que trouxe as projeções, né, para nossa temporada 2022-23, o USDA estimou, tô até puxando aqui para ter certeza do que eu vou falar para vocês, mas a nossa safra 21-22, contabilizando safra, segunda safra e aquela terceira safra que é possível de ser feita em alguns locais, em 116 milhões de toneladas. Para a safra 23, né, 22-23, a gente já está falando de um aumento para 136 milhões de toneladas. Isso vai, naturalmente, trazer um aumento das nossas exportações, né? O USDA estima as nossas exportações, quer ver? Em quanto? Em 47 milhões de toneladas para a safra 22-23. Ouso dizer, na minha modesta opinião, que não vale de nada, tá? Que esse número ainda está subestimado se a gente alcançar essa safra de 136 milhões de toneladas, 126 milhões de toneladas na próxima temporada, tá? Acho que a gente tem potencial para exportar mais do que isso. Claro, tudo vai depender do tamanho da safra americana e tudo mais. Mas, quando a gente pensa na safra americana, a gente está pensando numa safra americana que tende, até este momento, a ser menor do que a safra 21-22. A gente está falando de uma safra de 367,3 milhões de toneladas para os americanos. Nesta temporada 21-22, eles colheram 383,9 milhões de toneladas. São quase 20 milhões de toneladas a menos. Dessa forma, os seus estoques finais são estimados também menores, em 3 milhões de toneladas menores. Mais do que isso, a gente está falando de uma safra global, mundial de milho, que também deverá ser menor. 1.180.720.000 toneladas. Na safra 21-22, 1.215.620.000 toneladas. Estoques finais, portanto, estimados 4 milhões de toneladas menor em relação ao estoque 21-22. Estão percebendo? A relação global de oferta e demanda do milho ainda está desequilibrada, e muito desequilibrada. Qual é uma dessas alternativas? O Brasil. A Ucrânia, quando a gente fala de milho, deve ter uma queda na produção de 42,1 da safra 21-22 para 19 milhões e meio de toneladas, tá? E 42 milhões já é uma queda em relação ao potencial total produtivo que eles poderiam ter. Dessa forma, as suas exportações são estimadas em apenas 9 milhões de toneladas, contra 23 milhões, que já é bem menor do que inicialmente projetado para a safra 21-22, porque a safra 21-22 está em andamento ainda, senhoras e senhores. Então, este número já traz, né, essa estimativa já traz os reflexos da guerra. Então, tudo isso alinhado dá essa condição de, como diz aqui o Eduardo Vanin, o mercado o milho americano, por exemplo, está caro, né? Então, perceba, né? O mercado de milho, para mim, o milho é a bola da vez, no sentido de temos que acompanhar, temos que monitorar, porque, né, diante de todo esse quadro que eu acabei de descrever para vocês, é para isso que a gente vai ter que olhar agora. Esse desequilíbrio ainda entre as relações de oferta e demanda. E dessa forma, acho que a gente completa bem o nosso comentário sobre o mercado de milho. Só para a gente falar aqui como é que começa
a nossa semana, né? A gente está falando, segundo informações da Brandalize Consulting, de uma semana que começa sem grandes negociações e com os consumidores apontando que nem mesmo os pequenos negócios estão girando, porque todo consumidor está esperando pela colheita e para receber o milho via balcão, segundo informações da Brandalize Consulting, ok? Então, essas são as informações que dão início à semana do mercado de milho. Fechado? Então, assim concluímos essas informações e começou o Bom Dia Agronegócio, hein, senhoras e senhores? Começou o Bom Dia Agronegócio com essas informações todas sobre o mercado de milho, ok? Só para a gente finalizar, plantio americano, né? Vamos dar uma olhadinha em como ficou o plantio lá nos Estados Unidos. A gente já tem 72% da área plantada, né, lá nos Estados Unidos com milho, contra 49% da semana passada. Deixa eu abrir aqui de uma forma mais fácil de eu ver, para eu poder narrar para vocês também com mais tranquilidade. Espera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, área plantada de milho, 72%. Nos aproximamos, portanto, um pouquinho mais da média dos últimos anos, que é de 79%, tá? O mercado esperava 68%. Então, tivemos um índice que veio consideravelmente acima das expectativas do mercado. E o avanço na semana também foi bom, porque passamos de 49% para 72% em apenas uma semana. Já no ano passado, nesse mesmo período, nós já tínhamos 89% do plantio concluído. Mas esses 72% nos mostram claramente que o produtor americano tem esse potencial, né, de realmente avançar com os trabalhos de campo. Então, logo ele tem uma janela, ele consegue recuperar eventuais atrasos que se acumulem. E, de fato, nós temos isso aqui estampado no boletim que o USDA trouxe ontem, o relatório mensal de oferta e demanda, tá? Ainda sobre o milho, 39% das lavouras já emergiram, já germinaram, contra 14% da semana passada, 61% do ano passado e 51% da média, tá? Então, todos os números se aproximam agora das médias dos últimos 5 anos para o milho. No caso da soja, 50% de área plantada, quase que em linha com o que o mercado esperava 49%, 30% era o índice da semana passada, então 20 pontos percentuais de avanço, interessante. 73%, no entanto, é o número do ano passado nesse mesmo período, que lembrando, a safra do ano passado teve um disparo muito louco no plantio, teve um ritmo alucinado de plantio, foi um dos mais rápidos da história. Então, a comparação ela não é tão justa, tá? 55% é a média, percebeu? Então, para soja e para milho, nos aproximamos da média plurianual. Para a soja, germinação, 21% das lavouras já germinaram, eram 9% na semana passada, eram 38% em 2021 e a média é de 26%. Então, estamos próximos das médias, né? Estamos nos aproximando, melhor dizendo, das médias, ok? Maravilha. Na sequência, senhoras e senhores, depois a gente vai falar sobre o trigo, mas olhando para a soja, apesar desse bom avanço do plantio americano, nós temos ainda a soja testando leves altas na manhã dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. O julho tem 16 dólares e 90, o agosto 16 dólares e 32, o setembro 15 dólares e 61, novembro 15 dólares e 20. Os ganhos, apesar de tímidos, né, variam de 1,5 ponto a 3,5 pontos, eles são mais fortes ali nos primeiros contratos e já bem mais tímidos nos mais longos. Por quê? Os mais longos, ali na casa dos 15 dólares, refletindo essa chegada da nova safra norte-americana, entendendo que vai ser uma safra robusta não, uma safra saudável, era essa palavra que eu estava buscando, uma safra normal, uma safra média dos Estados Unidos, que para os americanos vai ser uma safra recorde, serão 126 milhões de toneladas na última estimativa do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, certo? Ah, Carla, mas é uma safra recorde? Sim, é uma safra recorde. Mas quanto é que foi na safra passada? 120 milhões, né? Então não vai disparar, não. Vai disparar aqui na América do Sul se tudo se confirmar bem, né? Para o Brasil, estamos esperando 149 milhões de toneladas. Era o número que a gente esperava para essa safra 21-22. Tivemos aquela quebra histórica na América do Sul, não alcançamos esse número. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que essa relação ainda desequilibrada, até que chegue a nova safra norte-americana, assim como se dá no milho, também se dá na soja. Então a gente tem essa preocupação ainda de estoques finais norte-americanos apertados, pouca soja na América do Sul. Nós temos também uma demanda muito mais forte. Ontem o USDA anunciou uma nova venda de soja para o Egito, 130 mil toneladas, salvo engano. Então nós temos uma demanda meio que até fora de época, né, para a soja americana safra velha, dando força para esses preços. A demanda para a soja safra nova também está forte. Isso está dando espaço. Nós temos cenários de fundamentos ainda bem marcados para esse viés de alta, segundo os analistas e consultores de mercado. Então, logo a safra americana vai avançando, né, e a gente vai encontrando efetivamente o potencial dessa safra, o mercado pode ir se ajustando. Mas até esse momento, segundo os analistas, nós temos ali um quadro fundamentalista para a soja que dá suporte, pelo menos, às cotações, né? Então, esse também é um ponto importante. Outro ponto importante, ontem o dólar caiu bastante frente ao real. Isso é um ponto também de favorecimento ali para a soja em Chicago, né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Quando o dólar cai muito, a nossa moeda se valoriza, nosso produto fica menos competitivo frente ao produto norte-americano, né? Então, ontem foi para 4,80, hoje está valendo 4,83, uma alta de 0,5%, mas esses 4,80 também estão sendo observados por Chicago, monitorados, tá? Então, temos demanda forte, atenção total ao clima, atenção à continuidade da guerra, aos lockdowns na China e a tudo isso. Como é que começa a semana para o mercado da soja aqui no Brasil, de acordo com quem? O grande Vlamir Brandalize, né? Temos essas disparidades lá em Chicago, os contratos mais próximos acima dos 16. O Júlio testou os 17 já essa semana, ontem testou os 17,20, por isso que realizou lucros na sequência, né? E a gente vai olhando de outro lado para esses outros fatores, a chegada da safra americana e tal. Então, temos que alinhar tudo isso, entender que os nossos prêmios aqui no Brasil seguem em patamares muito elevados, o que se resulta ainda em preços altos nos portos, principalmente nos portos, tanto para a soja safra nova quanto para a soja safra velha. Né? A gente está falando ainda na casa de R$200 por saca, testando ontem, olhando para vencimento ali agosto, final de agosto, tá? Entre R$195 e R$196 para a soja disponível. Então a gente está olhando para isso. E, segundo o Vlamir Brandalize, a semana está começando com a colheita da safra ainda em andamento, com os produtores gaúchos nos campos para colher os últimos 10% da safra, que devem sair das lavouras nesta semana. Assim, com o clima favorável, tempo seco nesse momento, eles seguem colhendo e devem colher forte nos próximos dias. Com isso, vamos para o fechamento da safra e agora os números finais se mostrando mais próximos de 122 milhões de toneladas, que devem confirmar esses níveis ou pouco acima. Desta forma, temos ali uma queda expressiva em relação à estimativa inicial de 136,8 milhões de toneladas da safra anterior, na verdade, não é da estimativa inicial, que era mais até, né? Então, 136,8 milhões da safra anterior, né? Diante disso, o que nós devemos ter também, né? Exportações da soja em grão que podem ficar abaixo de 80 milhões de toneladas em função da falta de volume suficiente para a gente entregar para exportação e vender, tá certo? Então, temos esse quadro aí para o mercado da soja. E como eu já adiantei, hoje o dólar está subindo, né? Então, nós temos ali agora R$ 4,83, uma alta de 0,6%, e os prêmios, como eu falei, são um dos destaques. A gente tem todas as primeiras posições acima de $1 por bushel, acima das cotações de Chicago. Então, maio tem $1,20, junho $1,30, julho $1,50. Agosto tem $2,10 acima de Chicago, tá? Com o contrato agosto valendo $16,32, vamos fazer essa conta juntos? Agosto, 16,32, prêmio para agosto, 2,10. A saca está saindo a R$ 196,15 com o dólar de hoje, 4,83, tá? Você pode aqui usar o dólar futuro, se você quiser, você vai ver que seu preço pode estar um pouco melhor. Fechado?
Senhoras e senhores, 9 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos trazer aqui os nossos comentários, né? Vamos ver quem está com a gente aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Agro, e bom dia, Carla Mendes. Bom dia, dona Eliana. Foca Diniz, Daniel Silva. Foca Diniz, de Rio Verde, Goiás. O Daniel Silva, de Londrina, Paraná. A Alderete Magno, nos mandando bom dia. Dourados, Mato Grosso do Sul. A Lúcia Nunes de São Bernardo do Campo, o Márcio Fagundes, meu amigo, bom dia Carlinha, bom dia Agro, vamos de informação do Brasil e do mundo. Aqui em Curitibanos, Santa Catarina marca 9 graus e começando a esquentar. Sou seu fã, Carlinha, obrigada, viu, Márcio? Dona Neuza, bom dia, bota o seu Oscar aí na sala do lado do celular, que hoje ele tá de aniversário, hein? Eita, quem manda na Zona Leste é seu Oscar. Seu Oscar, bom dia, Pires. Inspiração para o Bom Dia Agronegócio. Hoje é aniversário dele, né? Então, ó, parabéns, hein, seu Oscar. Estamos esperando você aqui no final de semana, por gentileza, para comemorarmos. E quinta-feira é aniversário de quem manda mesmo na minha vida, que é minha avó, Dona Helena. Então, percebam, né? Essa semana é semana que eu tenho que andar na linha, né? O Jorge Agro, bom dia, Cealba. É uma das recentes fronteiras agrícolas do país, né? Cealba com um super potencial agropecuário, sensacional que tem sido feito lá na região da Cealba. Sergipe, Alagoas e Bahia, se você não é familiarizado com este termo. Rick Scheibel, Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, a Bia Quirino, bom dia de Belo Horizonte, bom dia, Bia. O Elvis, sempre conosco de São Paulo, capital. Bom dia, companheiros. Milho na B3 hoje, como abriu Formosa, Goiás. Vamos dar uma olhadinha? Como é que tá o milho na B3? Vamos olhar, vamos olhar. O milho tá caindo um pouquinho, hein? 0,5% de baixa para o julho, R$ 90,30 por saca. Setembro, R$ 93,65, 0,2% de queda. Mesma baixa para o novembro, que vale R$ 95,96. E o janeiro, R$ 98,40, estável na manhã dessa terça-feira, tá? Joia. Pro próximo, o Leandro nos mandando bom dia. O Samuca, cheguei, bom dia, maravilhosas. Carla, Lete e redação, bom dia, Samuca. Letícia Mello, bom dia de Jataí, no Goiás. APG Filho, dólar vai voltar para soja voltar para 181 acima? Olha só, o dólar é talvez a variável mais difícil da gente entender agora. O dólar vai seguir muito volátil, o dólar está muito de olho no cenário externo e na incerteza e na nebulosidade que está estacionada sobre o mercado financeiro global diante dos lockdowns que continuam na China, da guerra na Ucrânia, de toda essa questão de uma possibilidade de recessão, de uma possibilidade de estagflação, a recessão mais inflação. O próprio quadro inflacionário traz muita incerteza, as taxas de juros no mundo todo, isso vai impactar o mercado cambial. Aqui no Brasil, a gente tem outros fatores, fora a questão de ter uma eleição presidencial esse ano e ser uma eleição muito dada pelo mercado já. Embora a gente tenha visto, né, notícias completamente importantes, mas também peculiares, né, dessa corrida presidencial, como foi o João Dória desistindo da corrida presidencial, Simone Tebet entendendo aí uma popularidade que não vejo, né? Também não sou analista política, não tenho que falar sobre isso, mas enfim, uma eleição que está muito posta, né? Então o mercado tem essa consciência dessa eleição que está muito posta, mas ainda assim vai ter um ano de volatilidade por ser um ano de eleição presidencial, tá? Fora o quadro econômico brasileiro e global. Então é difícil a gente dizer para onde vai o dólar agora, vamos levar para os especialistas, tá? O Grupo Savana Agropecuária sempre conosco. Bom dia, Carla. Bom dia, amigos. Anitta Paron. Carlinha, bom dia. Falo de Santa Rita do Passa Quatro. Como estão as expectativas do café arábica no físico da safra 21-22, região do Paranaíba, Minas Gerais? Vamos falar sobre o café na sequência, tá? O Juliano de Araçariguama. Ótimo dia para você, Carlinha. Obrigada para ti também, meu amigo. Vamos lá. O Antônio Júnior Casa, bom dia. Açailândia, no Maranhão, bom dia. O Paulo Rous, também conosco, de lugar nenhum. Não, Campo Verde, de lugar nenhum, né? Minha mãe está aqui agora. Ricardo Amaral, São Luís Gonzaga, vai a 30 hoje, haja saúde, pelo amor de Deus, homem.
é de 5 para 30, não dá, tem a menor condição. Não tem a menor condição, não há saúde que aguente. Aqui na redação do Notícias Agrícolas, é cada dia um que tá fanho, né? É cada dia um que tá fanho. Então, senhoras e senhores, perdoem esses repórteres, mas, né, como vocês mesmos disseram, haja, né? Haja. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários pelo YouTube. O Danilo Padovani, bom dia. Carla, de Sacramento, Minas Gerais. O William Aleixo, bom dia. Ponta Grossa, no Paraná. Tiago Farias Sedmaier. Sedelmaier. Bom dia, Carla. Alguma notícia sobre investigação de manipulação nos preços do café? Me pergunta o Tiago Farias, de Caratinga, Minas Gerais. Olha, não tenho, vou buscar, tá? Vou levar para Virgínia Alves essa notícia, Tiago. Inclusive, se você quiser nos mandar mais informações, se você tiver mais dados sobre o que está acontecendo, mande para nós no WhatsApp, tá? Ou no direct do Instagram. O nosso WhatsApp é o 19 99767 0241. Repetindo, 19 99767 0241, tá? O Sidney Aparecido. Oi, bom dia, Carla. Sou o Sidney, do interior de Reserva, no Paraná. Gostei. Será que vai continuar o frio por aí? Olha só, me parece que não, né? A gente já tem uma condição melhor aí sendo esperada. Acho que o frio não deve continuar tão intenso quanto estava, tá? Nesses últimos dias. A Virgínia tá apurando. Ronaldo Silva, bom dia. O Adriano Gobetti, bom dia. De Dourados, no Mato Grosso do Sul. E o Fernando Lico também está aqui conosco, certo? Senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho sobre o café? E também o Elber, de Turvolândia, sul de Minas, conosco. Preço do boi gordo e conteúdo sobre cancelamento das exportações para a China de 26 plantas frigoríficas. Vamos falar sobre isso e vamos trazer também os dados das nossas exportações. Pessoal, vocês estão vendo, né, que as exportações que a gente sempre traz às segundas-feiras, a partir das 15h30, horário de Brasília, elas estão saindo no dia seguinte. Por quê? Porque com toda essa movimentação do Ministério da Economia e tudo mais, né, dos servidores desse ministério, a gente está vendo essa condição aí desse descasamento nos horários das divulgações. Ontem, os dados da SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, foram divulgados bem mais tarde do que o comum, ali no final da noite já. No final da tarde, começo da noite, né? Por volta de 7, 8 horas da noite. Então, a gente já trouxe algumas primeiras informações, mas é por isso que elas estão saindo um pouquinho mais tarde, tá? De qualquer forma, elas estão sempre aqui disponíveis para você no Notícias Agrícolas, tá bem? Bom, vamos lá. O pessoal do Paraguai também está conosco aqui hoje, né? Obrigada pela gentileza de estarem conosco, né? Sempre bom ter vocês aqui com a gente, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha nos preços do café. Vamos abrir aqui a Bolsa de Nova York. Julho, 2 dólares e 14 mais 10 por libra peso, 0,8% de queda. O setembro, 2 dólares e 14 mais 35 por libra, também perdendo 0,7%. Mesma perda para o dezembro, que tem 2 dólares e 14 mais 10. O março, 2 dólares e 14 mais 65, uma baixa de 0,4%. Segundo já apurou Virgínia Alves, nós temos uma abertura de mercado para o café com monitoramento do avanço da colheita no Brasil, sem alteração nos fundamentos e mantendo as suas variações técnicas. Os fundamentos são positivos, as correções são movimentos técnicos, a colheita está em andamento de uma safra que já se sabe vai ser pequena. A oferta está restrita para o mercado do café. Até a colega me perguntou aqui, que eu não vou me lembrar agora exatamente o nome dela, mas vamos buscar aqui de volta. Anitta Paron, perguntando sobre o mercado, as expectativas do café arábica no físico da safra 21-22 na região do Paranaíba. Anitta, a gente precisa considerar que a gente tem um mercado ainda bastante volátil na Bolsa de Nova York, o que vai pesar na formação dos preços aqui no Brasil, e um dólar que veio recuando um pouquinho em relação aos últimos dias. Voltamos para casa dos 4,80, né? Hoje 4,83 e subindo, tá? Então, a junção desses fatores ainda limita preços mais altos, mas os fundamentos são muito fortes. Então, é isso que a gente vai ter que cruzar, né? Não vai bastar só você olhar para os preços nominais, a gente vai ter que fazer esse cruzamento de informações para entender até onde vai esse mercado, até onde as cotações vão caminhar e aguentar sustentar esses fundamentos altistas,
tá? Eu tenho me questionado bastante também sobre como é que estão os negócios no mercado físico e o que a gente pode apurar também, junto da Virgínia, que está sempre ali em cima das informações do café, né? O cafeicultor está mais contido em novos negócios, quer dar um pouco mais de andamento à sua colheita para trazer essa condição de tamanho da safra real para entender até onde ele pode avançar com negócios, né? Então, a gente vai buscar entender um pouco mais desse mercado físico, tá? Vamos buscar entender quais outros fatores vão pesar diretamente sobre a formação dos preços do café aqui no Brasil, tá? De uma forma geral, fundamentos altistas, atenção ao dólar, mas atenção também a esses movimentos técnicos, essas correções que o mercado financeiro vai fazer via fundos de especulação, via fundos investidores que se movimentam entre os ativos, incluindo as commodities agrícolas, para fazer todo esse movimento, tá? Então, atenção, porque realmente a gente tem um momento de fato de necessidade de monitoramento, tá, Anitta e amigos do café, certo? Vamos passar aqui pelo mercado do açúcar também, que hoje está subindo bem, né? O julho tem alta de 0,8% para 19 centes mais 92, o outubro 20 centes mais 7, o março 20 centes mais 30, o maio 19 centes mais 58. Abertura de mercado de Jonathan Simeão, especialista no setor sucroenergético. Açúcar salta cerca de 1% nas bolsas de Nova York e também Londres nesta manhã de terça-feira. Avanço do petróleo, além de oscilações do câmbio, pesam sobre este mercado e dão força e espaço para essas altas, tá? O mercado do petróleo tem influenciado muito o mercado do açúcar, tá? Como sempre o fez, mas agora mais forte, né? Naturalmente, por conta dessas condições todas, enfim, de necessidade da gente, né, fazer essa relação com preços de combustíveis tão elevados como os que estão neste momento, e aí as usinas naquela decisão do mix, né, de escolhas ali entre açúcar e etanol, né, vão se decidir naturalmente mais pelo etanol. E temos um pequeno atraso na safra do Centro-Sul aqui no Brasil, mas enfim, precisamos entender, tá certo? Vamos lá. Seguindo por aqui, eu quero trazer uma informação que ontem nos trouxe Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimento e idealizador do aplicativo AgroBrasil, né? Ontem Caio Junqueira esteve conosco, com o Alexander Horta, para falar sobre o mercado pecuário e disse o seguinte, ó, escalas de abate voltam a se alongar e a média Brasil já passa de 10 dias. Pressão nas cotações tende a seguir. A melhora da relação de troca, boi gordo versus bezerro, tende a incentivar um aumento na oferta de animais prontos para o abate. Quer mais informações sobre o mercado do boi gordo? Aplicativo AgroBrasil. Vamos buscar as informações do meu amigo Daniel Lopes, que nos traz sempre o resumo do dia. E a gente começa com o estado de São Paulo, tá? Informações do aplicativo AgroBrasil. Nesta segunda, ontem, então é assim que começa a terça-feira, como fechou ontem, o aplicativo apurou baixo volume nos registros de negociações. O estado de São Paulo tem valores entre R$300 e R$310 por arroba, escalas em 10 dias e meio, tá? Para Mato Grosso do Sul, preços variando entre R$285 e R$300 por arroba. As escalas, segundo a apuração, ficou em 8 dias e meio, ok? Mato Grosso, AgroBrasil registrando negócios ali na casa de R$285 por arroba, escalas 7,8 dias. Em Goiás, registros sendo captados ali de negócios a R$270, escalas em 8,6 dias. Registrados negócios para Minas Gerais? Não foram registrados. As escalas, no entanto, no estado permanecem ali na casa de 8 dias, tá? Então tivemos um alongamento realmente nas escalas de praticamente todos os estados. A escala mais alongada ainda é no estado de São Paulo, lembrando que essas médias que são trazidas, esses reflexos de preços, eles são para pagamento à vista e livre de impostos, tá? Carla, como que eu tenho todas essas informações do aplicativo AgroBrasil todos os dias? É muito simples, tá? Vou te colocar aqui um arroba AgroBrasilApp, AgroBrasil com Z, tá, pessoal?
AgroBrasil App, ali é um termômetro do mercado pecuário. Você não só vai colher essas informações, como você vai também registrar os seus negócios ali, tá? Então clica nesse perfil, segue esse perfil e ali tem todas as informações de como você baixa na sua loja de aplicativos o aplicativo AgroBrasil, ok? Senhoras e senhores, uma outra informação importante deste mercado, as nossas exportações de carne bovina, tá? Volume embarcado de carne bovina alcança 99,5 mil toneladas até a terceira semana de maio, dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Segundo a nota da Andressa Simão, até a terceira semana de maio, a média diária exportada ficou em 6,6 mil toneladas e registrou um avanço de 9,9% em relação à média diária de maio de 2021, tá? Que ficou em 6,03 mil toneladas, tá? O valor negociado para o produto até a terceira semana de maio ficou em 634.307.000 toneladas, tendo em vista que o preço comercializado durante o mês de maio anterior foi de 625 milhões, tá? A média diária é 42 mil dólares, tá? Tudo em dólares. Um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, certo? Preços médios na terceira semana de maio ficaram em 6.375 dólares por tonelada, uma alta de 29% nos preços da nossa carne bovina em relação a maio de 2021, tá bem? Em maio de 2021 a gente tinha 4.933 dólares por tonelada. Hoje, 6.375, tá? Então, as nossas exportações de carne bovina seguem bem, não só as de carne bovina, mas as de carne suína apresentaram também uma melhora até a terceira semana de maio. E as exportações de carne de frango, aí essas sim estão estouradas, tá? Ó, receita das exportações de carne de frango em 15 dias úteis de maio registram 99% do faturamento total de maio 21, tá? Então, não só estamos bem em volume, como estamos bem também em receita nas nossas exportações de carne de frango, tá certo? A receita obtida com as exportações de carne de frango até o momento de 590 milhões de dólares representa 99,2% do montante obtido em todo maio 2021, tá? No caso do volume embarcado, as 285 mil toneladas são 74% do total exportado em maio do ano passado. Então, vamos muito bem, obrigada, nas exportações de carne de frango também, tá? Então, seguimos nessa melhora e nessa retomada das nossas exportações de proteínas animais, ok? Senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho de trigo agora, né? Falamos ali dos nossos principais mercados. Falamos das informações que são importantes para essa manhã de hoje e agora sobre o trigo. Saiu uma notinha há pouco do CPEA afirmando que os preços continuam renovando as suas máximas aqui no Brasil. Os preços do trigo seguem alta e renovando máximas nominais nas regiões acompanhadas pelo CPEA. No Rio Grande do Sul, especificamente, as médias atuais são recordes reais. Segundo pesquisadores do CPEA, os valores são impulsionados pela baixa oferta doméstica, pela menor produção na Argentina e na Ucrânia e por preocupações quanto à menor oferta global. Ressalta-se que o movimento de alta foi verificado mesmo diante da desvalorização do dólar frente ao real, que favorece a importação, e de informações indicando maior safra na Rússia. No campo, agentes estão focados na semeadura da nova safra. Na semana passada, com a chegada de uma forte frente fria, produtores estiveram em alerta, mas no Paraná os indicativos são que as baixas temperaturas registradas no estado favoreceram as lavouras de trigo que gostam, né, do friozinho, à medida em que ajudam no controle de pragas e de plantas invasoras. Certo? 9 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Pessoal que está nos mandando bom dia por aqui, muito obrigada pela gentileza. Vamos passar aqui rapidinho pelas nossas notícias, no que já é notícia na manhã deste 24 de maio. Importação de milho passa de 85 mil toneladas em maio e já é 36% maior do que no mesmo mês de 2021. Brasil já exportou
mais de 800 mil toneladas de milho ao longo de maio. Informações de Guilherme Dorigatti com dados da SECEX. Mercados de soja, milho, café e açúcar já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. IBRAF, todo o feijão carioca do Brasil acabará antes do final do ano e não há de onde trazer, nos informa o Instituto Brasileiro do Feijão. Vai ser matéria com Marcelo Eduardo Líderes, esse grande homem, grande parceiro do Notícias Agrícolas. A gente já está apurando essa informação com ele, tá certo? Vamos lá. Etanol, pelo CPEA, ainda sem tendência definida, hidratado volta a cair em São Paulo. Chefe da OCDE está discretamente otimista sobre a aprovação de acordo de imposto mínimo global pela União Europeia. Christine Lagarde, vê juros da zona do euro em 0 ou ligeiramente acima em setembro. Bolsonaro demite presidente da Petrobras, que alertou sobre crise do diesel, ficou 40 dias no cargo, tá? Ações da China caem após Pequim ampliar medidas contra a Covid-19. Falamos sobre isso. E na agenda dessa terça-feira, o destaque é para o IBGE, que vai trazer o IPCA 15 de maio, considerando a prévia da inflação, tá certo? Então, essas são as principais e primeiras notícias da manhã desta terça-feira, agora 9 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, 4,82 vale o dólar agora, com uma baixa de 0,3%. Monitoramento muito forte ainda temos que ter sobre a questão climática. A questão climática não só para o Brasil, para concluir a segunda safra de milho, mas Estados Unidos, China, Índia, Europa, toda a safra do hemisfério norte em andamento, a questão da guerra, como eu falei, hoje 3 meses de conflito, vamos fazer um balanço, tá? E a nossa programação está só começando aqui no Notícias Agrícolas, para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil, tá certo? Continuem nos acompanhando pelas redes sociais, continuem nos acompanhando pelo noticiasagricolas.com.br. O nosso objetivo é realmente estar sempre ao seu lado para que você possa ter boas informações e tomar boas decisões, tá certo? Pessoal, um último recadinho. Você já visitou a página do prêmio A Melhor História de um Agricultor? Você pode estar aqui com a gente, tá? 5 finalistas estarão conosco aqui no Notícias Agrícolas, com todas as despesas pagas, para o nosso evento presencial para comemorar o Dia do Agricultor. Vai ter João Batista Olive, vai ter Alexander Horta, todo o time do Notícias Agrícolas, vai ter Dr. Alisson Paulinelli, Dr. Roberto Rodrigues. A gente está tentando trazer a Tereza Cristina, né? Que a mulher é muito demandada, também puder, ela é incrível. A gente está com grandes nomes já confirmados, que estarão aqui, né, junto de ti, para a gente discutir como foram os últimos 25 anos da agricultura brasileira, pensar os desafios dos próximos 25 anos e, claro, celebrar a agricultura, celebrar o Dia do Agricultor. E a gente quer muito te dar esse prêmio, tá? Então mande a sua história, é muito simples, você só precisa fazer um vídeo de até 2 minutos com o seu celular na horizontal, boa qualidade de imagem e som. Na sequência, vai mandar pra gente, você tem uma série de opções ali, ou pelo WhatsApp. Deixa eu pedir para colocar na tela essa página, né? E aí é sucesso, né, senhoras e senhores? É sucesso porque, como eu falei, tem um monte de prêmio, tem curso, tem a viagem para cá, a participação nesse evento que tá incrível, né? A gente pensou cada detalhe deste evento. Então, mande a sua história, a gente quer ouvir, né? E a gente quer muito que você participe. Ali tem todas as informações, tá? Ali no menu especiais, premiação da melhor história de um agricultor. Vai clicar, a página é completamente intuitiva. Tem, a minha carinha do Alex ali te dando dicas de como participar. Vários lugares para você se inscrever, né? Vários botões para facilitar a tua vida. Ali você vai saber o que você vai ganhar em detalhes. O objetivo é você E você é produtor rural que sempre tem a sua história. Até 2 minutos, boa qualidade de imagem e som na horizontal, tá? Então, tem ali um regulamento. E é aquilo, né, senhoras e senhores? A gente quer ter você aqui conosco no dia 29 de julho, tá certo? A gente está preparando tudo com muito carinho, trazendo esses nomes, convidando os nossos parceiros, esses grandes líderes da agricultura que fizeram parte da história de vocês também, né, que são mentores para vocês, enfim. A gente quer muito ouvir vocês, tá bem? Senhoras e senhores, 9 horas e 46 minutos pelo horário oficial de Brasília.
Eu fico por aqui com essa edição do Bom Dia Agronegócio, mas amanhã estamos juntos de novo aqui no nosso Notícias Agrícolas, tá bem? A você, uma terça-feira excelente de bons negócios e boas decisões. A gente se encontra amanhã. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.